Olá, bom dia. Como você está hoje? Nessa sexta-feira, uma manhã mais tranquila, uma manhãzinha mais quente, 18 graus. Como você está? Hoje vamos falar um pouquinho sobre filosofia de vida, sobre a fé, o tem a ver a filosofia com fé, com estilo de vida no nosso dia a dia, no nosso meio. E hoje a gente vai ter uma base bíblica de Gálatas capítulo 6, que vai nos trazer algumas informações. E você já reparou que essa semana estamos falando muito de Paulo? Falamos que Paulo era Tarso, ou Saulo, né? Que ele houve uma transformação, que ele foi mentoreado, que ele foi ensinado, foi cuidado. Depois ele foi enviado para anunciar o Evangelho. Desde Atos. A gente passou por Atos, passamos por Coríntios. E hoje nós estamos em Gálatas. Isso é para trazer a menção do papel do homem. De como é um caráter formado de um homem, né? Compreendendo as suas emoções, os seus instintos, sua reação. Se a gente acompanha essas 5 lives que teve no decorrer da semana, houve uma ascensão do caráter desse homem. Aquele que perseguiu passou a ser perseguido, aquele que destruía, que prendia pessoas, passou a ser mestre, a ensinar sobre condutas. E a gente vai dar início. Mas antes, vamos tomar um café? Café é bom. Vitamina. No verso número 1, diz assim, no capítulo 6: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que você não seja tentado também. Ajude uns aos outros, assim também estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. E cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar se comparar. Seu modo de agir quando os outros. Até o versículo 5. Paulo aqui, os anos se passaram. De Atos, capítulo 7, capítulo 8, até Gálatas, muitos anos se passaram. Já tem as suas igrejas formadas, os discípulos já estão sendo espalhados, já não estão sendo perseguidos de certa forma tanto como era no início. Só que, infelizmente, houve uma mistura de costumes, de ritos, de pessoas que não seguiam a lei do judaísmo, com a que estavam chegando, com outras adorações de outros deuses. Estava uma bagunça. O povo judeu, que era baseado em leis, nas leis de Moisés, eles estavam pondo o peso dessa lei em outras pessoas que tinham acabado de chegar na cultura. Né? Mas Paulo não estava pregando o judaísmo, ele estava falando sobre o cristianismo, que era uma outra menção. E Paulo começou a orientar esse povo que tinha esse costume, que tinha essa lei. Calma, gente, não se vangloria que você é o melhor, que você sabe suas 600 e tantas leis aí, não. Esse homem não sabe nada. Cada um deve assumir a sua responsabilidade. Se você tem, de fato, conhecimento da lei, viva sobre a lei. Porque se você sair desse foco, você vai estar errando. Agora, se o gentio que está chegando aí, ele não tem conhecimento algum da lei, não coloca o peso sobre a vida dele, não. Simplesmente deixe ele caminhando, vai ajudando ele. Ele é como se fosse um bebê, um recém-nascido, que precisa de cuidado. A vida ela é muito mais sobre plantar e colher. E eu não posso plantar abacaxi e querer colher uma laranja, uma melancia. Não tem como. Sabemos que a dor, de fato, ou ela está nos construindo, ou ela está nos destruindo. Basta saber, né? Basta fazer a escolha. Por que eu digo isso? Para chegar nesse mundo, muitas pessoas passaram pelo processo da dor do parto. É dor para a mãe, mas também é dor para o filho.
é um trauma para o filho, aquele processo. Tudo que é natural na natureza passa por um processo de crescimento, de dores, de deixar para trás algumas coisas. E essa criança, quando nasceu, passou pelo processo da dor, do parto, e aí tem o processo da dor do crescimento. Ela sente dor quando cresce. A famosa dor do crescimento, dor nos ossos. E é natural isso. Não tem como remediar, não tem como ficar tentando evitar isso. E quando a gente busca um autoconhecimento, um autocontrole, a entender suas emoções, a entender mais de mim, entender de si mesmo, existe uma dor, a dor do processo. Porque pensa, se um homem acostumado com vidas noturnas, acostumado com bebidas, com bagunça, com folia, ele encontra o seu grande amor na paixão de uma mulher e se casa. Ele tem a dor da perca. Ele já não é mais um menino. Ele é um homem casado. Deve trabalhar, trazer sustento para casa, ser o provedor. Mas a ação dele, o instinto dele ainda é daquele homem solteiro, dos amigos, do prejuízo. Não, meus amigos estão indo para a festa e eu estou em casa. Ah, meus amigos estão fazendo tal coisa, eu tenho que ficar aqui. É o processo. Você escolhe sofrer ou você escolhe se mergulhar. Ser construído através disso, o seu caráter. Né? Infelizmente, a gente está vivendo tempos que homens e mulheres não estão só passando por frustrações devido ao ganho da violência, devido ao ganho da internet, mídia, rede social. Pessoas cada vez mais estão ficando interiorizadas dentro das suas casas, seus apartamentos, no condomínio, e ela não é frustrada. Se houve um barulho no apartamento de cima, eu já ligo para o síndico, já existe a lei do silêncio, e o síndico agora por obrigação tem que ir lá pelo menos advertir o vizinho que faz barulho, que está fazendo uma obra, ou o vizinho que está colocando som alto de funk, eu não gosto de funk. Paulo, em Gálatas 6, que fala que não é para a gente olhar para essas pessoas e querer combater, espremer elas. Que, de certa forma, a vontade é grande. O nosso senso de justiça, o nosso ego, a nossa validação fala muito sobre isso. Eu vejo um fulano agindo de forma errada, ou seja, meu vizinho, colocando um som alto e eu estou dormindo, estou lendo, estou. Não condiz comigo. Eu quero ir lá fazer justiça, não é mesmo? E aqui, essa conduta que o cristão deve ter, ela vai além disso. O que eu devo fazer então? A primeira coisa é respirar profundo, não ser reativo. Nós aprendemos que é 5 segundos. Jesus é samaritano. É 5 segundos que eu consigo ressignificar a minha reação. Eu devo duvidar, devo criticar, devo ter um discernimento, o decidir. Daí eu tenho dois caminhos. Ou fazer justiça, a minha justiça, ou aguardar. No ambiente de terapia, é muito difícil a gente conseguir desconstruir padrões já de longa data. E quanto mais velha a pessoa, é mais difícil. Mas a grande questão é que a pessoa velha, ela já apanhou tanto, ela já sofreu tanto, que ela quer mudar. Então isso se torna um processo um pouco mais fácil. É difícil porque está engessado nela, as coraças estão nessa pessoa, as cascas de ferida estão nela. Mas o jovem de 18, 20, 24 anos, 28 anos, ele na verdade ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe se ele tem que mudar, que ele quer mudar. Ele vê um padrão. Ele vê um padrão que está repercutindo mais na mídia social. Agora o padrão é do homem que estuda, que lê livros, que faz academia e que posta frases motivacionais na história. E ele se molda aquele padrão. Daqui a pouco o padrão é, em vez de academia, o crossfit. Ah, depois do crossfit é fazer sobrevivência. E aquele homem ou a mulher mesmo, ela vai seguir aquele padrão. Ah, não, agora a febre é Muay Thai, UFC, UFC. E ele vai buscando aquilo. Então é muito difícil quando a gente não tem uma base sólida. E onde é construída essa base? No leito da família, no ambiente familiar. Pelo pai, pela mãe. Quando Paulo fala, meus irmãos, quando alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade. E tenham cuidado para que não sejam tentados também. Ajude uns aos outros. Assim estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo.
É complicado para dizer, mas sabia que muita mulher que se tornou mãe, muito pai, homem que se tornou pai, eles têm seus filhos como uma válvula de escape. Eu chego estressado do meu trabalho e desconto na esposa, no filho, arrumo conflito por bobeira. Um chinelo que está no fora do lugar, uma comida que está por fazer, e assim as mães. Mas além disso, o pai reflete no filho aquilo que ele queria ter feito. Ah, meu sonho era ser médico, e eu não pude ser médico, tive que trabalhar, passei por situações, comecei tarde a estudar. Ele injeta aquilo no filho. E aí a mãe também injeta aquilo na filha. De repente essa mãe ela viveu uma vida de limitações, não pôde se envolver com ninguém. Ela injeta na filha que ela tem que sair, que ela tem que curtir, que ela tem que ter tatuagem, tem que namorar, tem que se envolver. E o que tem que ver com isso? Que isso tudo é um padrão de pessoas que não evoluíram ainda. Quando Paulo fala vocês são espirituais, ele já está falando de um nível acima. E isso não começa comigo. Eu deveria começar com meu pai, com meu avô, me ensinar um caminho certo, um caminho reto. E eu não estou falando de ir para a igreja todo domingo. Eu não estou falando de ir para ser aquele religioso. A gente está no capítulo 6 de Gálatas. No capítulo 5, Paulo fala dos dons do Espírito Santo. Ele fala dos dons da carne. Eu não consigo fazer uma terapia sobre autocontrole, sobre se conhecer, dominar a sua fúria, sem não ter uma base bíblica. É impossível. Para mim, tudo vem da raiz bíblica, da raiz de Deus, da raiz hebraica. Eu não consigo ajudar um amigo que pecou. Eu sou casado e de repente o meu amigo ele está em adultério. Eu não consigo ir ali para ele e falar: olha, não faz isso, isso é errado. Rapaz, não se envolve, cara. Separa primeiro. Não. Se você não estiver caminhando com Deus, se não tiver um princípio. É muito mais fácil. Eu falar: é mesmo, cara? Como que foi? E aí? E aquele ato dele de acontecer de traição, talvez de um momento de fragilidade, acende uma luzinha, um desejo em mim também. Ah, se fulano fez, eu também posso fazer. Eu falo pra ele não fazer, mas que me deu uma vontade de fazer também. E assim as mulheres, né? A mulher gosta de dar muito mais conselho que o homem. Né? E já pergunta como que ele é, como que ele foi, como que deixou de ser. Se eu tô nesse ambiente, se eu ouço muito isso, ou se eu sou essa pessoa que fala sobre esses assuntos, e quero mudar, porque não existe isso também, né? Se eu não quiser mudar, nada vai acontecer. Né? Mas eu quero mudar, eu quero tomar uma consciência. Primeira coisa é olhar para dentro. É buscar em mim. Por que eu faço isso? Qual é a minha reação? Qual é o meu padrão de vida? Por que eu tenho um comportamento de poligamia? Aonde surgiu isso na minha vida? Por que eu tenho um comportamento de falar mal das pessoas, de vítima? Tudo está errado. Será que foi abandonado no passado? Entenda que eu não estou falando de. Existe também, existe. Abandono de uma criança num cesto de lixo. Abandono de uma criança numa porta do hospital, de um convento, como já aconteceu muito. Mas às vezes é um senso comum. Eu sou pai, meu filho está na escola, e eu demorei 10 a 15 minutos para chegar na portaria da escola porque peguei trânsito, muitas pessoas na frente. E todos os amigos do meu filho foram embora, e meu filho teve que ficar sozinho com a inspetora. Para ele, a informação é: fui abandonado, fui esquecido. Porque, meus amigos, não importa. É a interpretação que vem em mim. Eu posso ser um pai presente, posso ser. Ah, tá ali, 100%. Mas um dia que acontecer uma falha, um contratempo, não importa que eu fale, minha justificativa. É a informação que o meu filho vai ter. É a interpretação de mundo dele. Que eu não venho mais me orgulhar em mim mesmo, né? Se a pessoa é importante quando de fato não é, engana a si mesmo. E muitas vezes eu sou aquela pessoa que fala sim para todo mundo, não consigo falar não. Eu tenho a necessidade de ser útil para as pessoas. Pois sendo útil para as pessoas, não vou ser abandonado, não vou ser rejeitado. Sendo útil para as pessoas, eu vou ser validado. A palavra de Deus ela é muito viva e eficaz. Né? E ela nos faz refletir. Ela nos faz
parar um pouco e olhar para si mesmo. Olhar para dentro. Se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá o bem, a vida eterna. Não cansemos de fazer o bem. Mas cuidado. Porque se eu faço bem para todo mundo, mas eu estou plantando no terreno do ego, do orgulho, da codependência, cada vez mais eu vou colher essa morte, cada vez mais eu vou colher essa dor, esse trauma. Porque as dores e os traumas, ela não saem da nossa mente. Ela fica. Eu não consigo mudar o meu passado. Eu não consigo apagar aquilo que aconteceu comigo. Seja o sentimento de abandono, seja uma orfandade, eu não consigo. O que eu consigo, me contrapondo, é evoluir o meu conhecimento, o autoconhecimento, meu autocontrole, minhas emoções, a ponto de quando eu olho para aquilo lá atrás, aquilo não me fere mais. Porque eu consegui formar redes neurais, linhas de bem em volta daquela dor. E assim é no nosso cérebro. Se eu tenho um trauma, eu começo a colocar informações neurais no cérebro, e quando eu vou acessar esse trauma, eu já não vou imediatamente nele. Eu chego nas informações boas primeiro, e se eu persistir, aí eu acesso esse trauma, essa dor, essa fraqueza, fragilidade. Que nós possamos hoje, nessa sexta-feira, no meio do feriado, entender cada vez mais o que nos motiva, o que nos move. Ah, meu dom é o dom de cuidar. Ah, meu dom é dom de serviço, dom da fala, linguagem de amor. O que me move? Aonde eu estou plantando? Sabe o que acontece quando uma fruta, num pé, por exemplo, uma goiaba, um pé de goiabeira, ela é picada por um bichinho, uma vespa, antes, em meio às outras, ela amadurece mais rápido. Amadurece, e se não for observada ali pelo jardineiro, pelo agricultor, ela vai apodrecer e vai cair no chão. O que eu quero dizer com isso? Em algum momento, as nossas dores os traumas, nos fez amadurecer mais rápido. E aí, se não for cuidado, não for tratado, isso nos adoece, nos enfraquece, e chegamos a ficar podres. E a cair no chão. A cair. Se você é homem, foi picado por essa vespinha na sua infância, teve que amadurecer. Seja por necessidade do ambiente, seja porque passou por um abuso. Sabe que você amadureceu mais rápido. E talvez você está se sentindo podre, está se sentindo sem rumo, ou até mesmo no chão. E isso dói. Dói mesmo. Nós estamos falando sobre um mês violeta. Um mês que conscientiza as emoções do homem. Um olhar para o homem. E quando a gente está no chão, a gente não consegue olhar para muito, a não ser olhar para cima. E devemos sim olhar para o alto, buscar desse Deus, daquilo que a Bíblia fala. E a dor, ela nos dá dois caminhos. Continuar no chão, apodrecer e acabar. Ou ressignificar e gerar um novo fruto. Aquela fruta, aquela goiaba que cai no chão, podre, ela está carregada de semente. E toda semente tem um potencial de gerar uma árvore. Você que hoje está passando por limitações, por angústias, por sofrimento, por um estado emocional que está te levando para o abismo, saiba que isso tudo, se a gente pudesse mensurar, é um peso de 1000 quilos. Você tem um potencial de 1000 quilos para se levantar, para ser um homem de sucesso. Todo homem de sucesso, tudo aquilo que ele teve, antes ele teve que passar pela perca, pela dor. Tem uma palavra de um filósofo que ele diz: se seus galhos, suas folhas, seus ramos querem alcançar o céu, antes ele deve alcançar o inferno com suas raízes. A dor é inevitável. O sofrimento é uma escolha. Seja um vaso na mão do oleiro. Permita ser moldado não conforme a sua vontade, o seu querer, o seu desejo.
Permita ser moldado conforme esse oleiro. E que esse oleiro seja Jesus, seja o Espírito de Deus, seja Deus, o Eterno. Não seja seu patrão, não seja seu pai, não seja qualquer um, não. Um líder religioso. A filosofia de vida, fé, disciplina, é muito mais daquilo que está dentro do que está de fora. Porque quando eu estou fora, eu busco validação das pessoas. Mas meu estilo de vida, a minha fé, a minha disciplina, tem que partir de dentro. Deus te chama para construir uma vida sólida, sem desculpas, sem vitimismo, na presença do Altíssimo. Se isso tem feito diferença na sua vida, para que continuamos cada vez mais evoluindo, sendo construído. A dor também constrói. Tenha um bom dia, você que vai trabalhar. Você que está chegando no serviço, bom descanso. Você quer ter um dia com a família, aproveitando o feriado. Que seja ótimo, que seja eterno. Seja presença, não presente. Vamos orar? Deus Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por esse momento, papai. E principalmente, Pai, de verdade, pelo dom da vida, Senhor Deus. Sabemos, papai, que nessa vida todos carregamos uma carga, uma dor. Mas aprendemos, papai, como Paulo, em Gálatas 6, sobre o nosso comportamento, sobre que a nossa força é limitada e a nossa força deve vir do Senhor, do alto. Sabemos também, Pai, que não devemos nos vangloriar em nossas capacitações, mas devemos nos alegrar no Senhor, Pai. Mas essas palavras se tornam irreais, Pai, às pessoas, Pai, que não conseguem viver isso, porque só sabe quem sente, Senhor. Só sabe, Pai, aquele que tem intimidade com o Senhor. E eu te peço, Papai, sobre a vida de cada homem e mulher que passar por essa live, Senhor Deus. Aqueles que já passaram, que eles possam ter um encontro real com o Senhor, Pai. Que eles possam olhar para trás e falar: um dia eu fui Saulo e hoje eu sou Paulo. Um dia eu fui destruído e hoje eu estou construído. Que não seja, Pai, influências, Pai. Que não seja o mundo, Pai, moldando as pessoas. Mas que seja o Senhor, o verdadeiro oleiro, Pai, colocando as mãos sobre nós, sobre nossas feridas, nossas dores, nossos traumas. As feridas da alma, Senhor Deus. Toca, Papai. Cuida, Senhor Deus. Que haja cura, Senhor Deus. Que haja libertação. Que haja restauração na vida dos meus irmãos, homens e mulheres, Senhor Deus. Pai, também peço, Pai, por Israel. Pai, que sabemos que até a guerra é prevista, mas sabemos que maior é o Senhor e tudo tem um propósito, Pai. Então que seja tudo conforme o teu propósito e teu querer. Abençoe, guarde, cuide, Pai, livre, Pai, todos, ó Pai. Que o Senhor, Pai, esteja com todos a todo momento, Pai. Eu peço, Pai, por dia de hoje, as suas bênçãos, o teu amor, o teu carinho e o teu cuidado. Abençoe a cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, Deus abençoe, e amanhã tem mais. Tchau, tchau.